Olá, eu sou o jornalista Leonardo Dourado. Está começando o podcast Canto dos Exilados, a história dos refugiados da Segunda Guerra Mundial que vieram para o Brasil e aqui deixaram um imenso legado nas ciências e nas artes. E eu sou Cristina Micaeli, jornalista, tradutora e diretora do Museu Casa Stefan Zweig, de Petrópolis, instituição cultural que apoia esta iniciativa. Você vai conhecer histórias fascinantes de gente do mundo das artes, gente que deixou suas marcas aqui no nosso país, procurando abrigo da Segunda Guerra Mundial. É emocionante saber como eles superaram as dificuldades durante a fuga do nazismo e quanto nos deram em troca, um legado que enriqueceu nossa cultura. Este trabalho resultou de muita pesquisa de uma dedicada equipe que contou com a ajuda dos historiadores Fábio Koifmann, no Brasil, e Marlene Eckel, na Alemanha. E é inspirado numa ideia do jornalista Alberto Dines, biógrafo do escritor austríaco Stefan Zweig. O episódio de hoje apresenta a vida do dramaturgo italiano Gianfrancesco Guarnieri. As falas aqui selecionadas são de um depoimento que ele deu em 1983 e estão preservadas no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Também participa ao vivo aqui com a gente o Francisco Guarnieri, neto de Gianfrancesco e que fez um filme sobre seu avô. O podcast Canto dos Exilados é patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e JGP Gestão de Recursos por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Ouça o que diz o ator, diretor e teatrólogo Amir Haddad sobre seu colega Gianfrancesco Guarnieri. Que é a pessoa mais importante para a vida teatral brasileira em determinado momento que o Gianfrancesco Guarnieri, que é a pessoa mais corajosa e atrevida do que ele, que depois de décadas de um teatro onde se colocava a cultura europeia, os grandes textos, ou então personagens de comédias amorosas, o galanzinho que namora a menininha, essas comédias do Coelho Neto que a gente via nos palcos brasileiros da década de 30, pela primeira vez na vida vem uma pessoa como o Guarnieri e coloca o homem brasileiro em cena verdadeiramente. Coloca um operário em cena. Aí, o que era sala de visita virou cozinha. O que era brincadeira, sexo, adultério, virou contradição política, virou luta de classes, virou um pensamento importante. Antes de enumerar os sucessos de Guarnieri e seu legado para o teatro, vamos conhecer detalhes sobre a fuga da família do menino Cesco da Itália fascista. Os depoimentos a seguir são de entrevistas que fizemos com Cecília Thompson, primeira mulher dele, e Flávio, filho do casal, também ator. Ambos já nos deixaram. Meu avô, Eduardo de Guarnieri, era maestro. Minha avó, Elsa Martinighi Guarnieri, arpista. Meu tio-avô tocava violino e violoncelo e era também luthier, né? Construía violinos e violoncelos. Então, uma família extremamente musical. Meu avô e minha avó venezianos, meu pai milanês. Dona Elsa se lembrou de uma antiga amiga, uma cantora lírica chamada Gabriela Besansoni, que tinha se casado com um brasileiro. Não por acaso, um brasileiro muito rico, Roberto Lage, que era dono de uma casa, uma residência comum normal, chamada hoje de Parque Lage. Essa Gabriela conseguiu para ela um contrato de trabalho aqui, não sei se foi na Rádio Nacional, ela era arpista. Veio para o Brasil com esse contrato de trabalho, mas pagou um preço alto por isso,
Todo mundo pagou preços muito altos pelos fascismos da vida, mas o dela foi terrível. Ela ficou 2 anos sem ver o filho, porque ela veio para o Brasil sozinha, porque não podia trazer um bebê, porque vinha para trabalhar, e o Gianfrancesco ficou com o pai, com o Eduardo, na Itália, sendo cuidado pelos outros membros da família, tias e tios. Em 1937, a dona Elsa conseguiu um contrato de trabalho para o maestro como regente, também na Rádio Nacional. Ele veio para o Brasil de navio, se não me engano, veio no Conte Grande e trouxe o Checo, um menininho. Bem, está aqui conosco o neto de Guarnieri, Francisco. Em 2017, ele produziu e dirigiu um documentário que ganhou prêmios sobre a vida de seu avô. Logo no início, o filme diz a que veio. O ponto central, além de biografar o artista, era discutir a ausência do pai e avô no dia a dia da família em prol da profissão e da militância. Francisco, seu filme, além de uma rica pesquisa de imagem, tem um caráter pessoal e testemunhal. O nosso podcast apresenta o legado dos exilados, mas esse preço a pagar de descuido com a própria família é um outro lado da mesma medalha. No seu caso, no caso da família Guarnieri, como é que você resumiria o impacto dessas ausências com o distanciamento de um neto que teve que realizar um filme em busca de resposta para esta e outras questões? Olá, gente, que bacana estar aqui falando do Guarnieri, do meu avô, sobre esse viés dos exilados e tal, que é tão interessante e que é fundamental, né, em como ele se formou, veio para o Brasil muito cedo. Eu acho que essa questão da distância, essa é uma questão fundamental no documentário, como você disse, que começa já no início do filme, tem uma foto, que é uma foto familiar, e eu estou sentado no banco com meu avô, todo mundo está em volta, o que eu acho que já é interessante, eu não sei porque fizeram assim, uma espécie, botaram eu do lado, só que a gente está longe. E eu pensei, falei, nossa, tudo que eu estou procurando preencher é essa distância, que na hora eu sentei do lado, mas eu sentei com uma certa distância, que era a distância que eu sentia. Não consegui sentar do lado, abraçado, pertinho, porque era um convívio de proximidade física e emocional que eu não tinha. Eu fiquei pensando muito nisso, a vinda dele para o Brasil, e os pais dele, meus bisavós, trabalhavam muito de noite, eram músicos, né? E o Guarnieri sempre citou essa ausência dos pais dele. Então eu acho que tem uma certa naturalidade da vida que se impõe com essa ausência, mesmo na presença. Ele morava com os pais, mas existia essa ausência. E pegando aqui para o meu lado, falando mais do meu pai, do Paulo, do meu tio, do Flávio, eu acho que nesse núcleo familiar, eu acho que a mediação do Guarnieri público, ela é fundamental. Eu não consigo nem separar como eu sentiria essa ausência do avô, sem falar como eu sentia a ausência desse avô, que era uma espécie de mito, né? Uma figura pública ali inquestionável, digamos. E acho que esse impacto no Flávio, no documentário, eu acho que isso se constrói bem, para quem viu ou que puder ver, que o Flávio, digamos que eu acho que ele ficou nessa camisa de força, onde ele nunca conseguia chegar no pai dele, ou, por exemplo, ele até fala isso, eu não podia não gostar do meu pai, ficar bravo com uma atitude dele, porque ele era um homem perfeito, estava lá o tempo todo nos jornais como uma grande figura, um grande autor, e que era mesmo tudo isso é verdade. Então eu acho que essa mediação midiática, ela se impõe muito, e eu acabei resolvendo isso de uma forma pública também. Bem, como você sempre ressalta, né, Cristina, os Guarnieri foram uma dentre tantas famílias que enfrentaram os perigos da fuga da Segunda Guerra, levando seus filhos pequenos. No dicionário que nós fizemos sobre os refugiados do nazifascismo no Brasil, editado pela Casa Stefan Zweig, tem inúmeros casos, são mais de 300 verbetes, são muitas famílias que tinham já crianças pequenas, como Gianfrancesco, e que aqui reconstruíram suas vidas e os filhos deixaram um legado. E voltando para ele, Guarnieri, ele abre aquele depoimento dado ao MIS em abril de 1983,
falando de seus primeiros experimentos com a escrita do teatro quando tinha apenas 14 anos. Eu, na realidade, eu comecei as primeiras brincadeiras, nesse sentido, vou chamar de brincadeira, no colégio ainda, num teatro amador da escola, no Rio de Janeiro, no Colégio Santo Antônio Maria Zacarias, onde eu também cometi a minha primeira peça, que chamava Sombras do Passado, e que me valeu um convite para me afastar do colégio, porque realmente eu criticava muito o vice-reitor da escola. E foi meu primeiro encontro com a censura também. Quando a família se mudou para São Paulo, em 1955, ele se aproximou do Teatro Paulista do Estudante. Era um grupo amador que se fundiu com o Teatro de Arena em 1956. O Arena se tornou um centro de resistência cultural e de conscientização popular com o início do regime militar em 1964. O Teatro de Arena ele foi fundado pela primeira turma de formandos da Escola de Arte Dramática, com Zé Renato, Geraldo Mateus, Xandó Batista, Floramir Pinheiro, Eva Vilma, Fábio Cardoso, enfim, era uma turma que estava também começando. Naquele momento eles ficaram 3 anos representando apenas em locais possíveis, como salas, clubes e tudo mais, e descobriram aquela garagenzinha aqui na rua Teodoro Baiman e construíram aquele teatrinho pequeno, mas que desde o início ele já transmitia uma coisa muito importante. Eu passava na frente daquele teatrinho, eu via o pessoal pintando, eles mesmos, atores pintando, as arquibancadas, aquela coisa feita pelas próprias mãos mesmo. E eu não sei porquê, mas dentro de mim eu dizia, poxa, eu acho que ainda vou passar por aqui. Não sei como, mas algum dia eu vou passar por aqui. No próximo bloco, o sucesso de Black Tie salva da falência o Teatro de Arena. O cantor Toquinho dá um depoimento e faz um tributo ao parceiro e amigo Guarnieri. Em seguida. Bem, o cenário que Guarnieri profetizou para si mesmo acabou acontecendo de verdade. Ele não apenas passou, como ficou, e se envolveu muito com o Teatro de Arena através daquela que ele considera efetivamente sua primeira peça teatral. Eles não usam black tie. O texto foi escrito em 1956 e a peça lançada 2 anos depois pelo Teatro de Arena. Observe como ele descreve o ambiente no Brasil da época e a sua coragem para escrever de um jeito diferente, novo. Black tie é considerado um marco no teatro brasileiro. A gente só achava que autor podia ser um sujeito que falasse outra língua, jamais a língua portuguesa falada no Brasil. E eu escrevi dessa maneira. O Black Tie realmente me deu essa alegria incrível. Eu escrevia, eu ficava contentíssimo. Eu chorava junto, eu ria junto com aquelas personagens, escondia, não mostrava aquilo para ninguém, ficava comigo mesmo. O enredo de Black Tie gira em torno de uma família proletária paulista. Tião, jovem operário, descobre que a namorada está grávida e decide marcar o casamento. Mas eclode uma greve e seu pai, Otávio, veterano líder sindical, adere ao movimento. Nos piquetes em frente à fábrica, o sindicalista é espancado e preso, enquanto o filho fura a greve e acredita à militância do pai a miséria em que eles vivem, criando um conflito na família. Guarnieri circulou o texto entre seus colegas do Teatro do Estudante, entre atores experientes, e teve uma boa acolhida. Mas como ele era um novato, jamais imaginou que a montagem da peça aconteceria de verdade. Mal sabia ele que sua estrela começava a brilhar enquanto o Teatro de Arena, idealizado por Renato José Pécora, agonizava em dívidas. Então o Teatro de Arena, sendo obrigado quase a fechar as portas, resolveu terminar o seu Canto de Cisne, tentando pelo menos cumprir uma de suas metas, que era incentivar a dramaturgia nacional. Então o Zé Renato resolveu dizer, não, vamos fechar o teatro, agora vamos fechar montando uma peça de um autor jovem, brasileiro, matemática nacional, quer dizer, com o nosso povo no palco, vamos colocar isso aí. Se a gente fizer 15 dias, ótimo, se fizer um mês, melhor ainda. Aí estreiam
eles não usam black tie, com um elenco maravilhoso, Miriam Meller, Lélia Abramo, Flávio Miliaccio, Milton Gonçalves, nossa, tanta gente boa, ele. Bom, estreiam lá, com direção do Boal, e a peça é um sucesso estrondoso e realmente tira o Arena do buraco, fica mais de 2 anos em cartaz, ganham realmente muito dinheiro, mas o mais importante que se ganha ali é um marco. O black tie é um marco, é um divisor de águas. Esse último resumo que a gente ouviu aqui sobre black tie foi do Flávio, filho do Guarnieri. A propósito disso, Francisco, no seu filme tem lá um trecho onde você faz uma pergunta dura para o seu tio Flávio, relativa à montagem de black tie que ele produziu. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, não é? Você o coloca contra a parede, questionando se Flávio não estaria montando a famosa peça do pai por uma questão personalista, que era justamente o contrário do que o Guarnieri defendia como arte. Então eu te pergunto, é possível se dizer que isso é uma espécie de maldição, um risco real que ameaça os herdeiros que carregam a missão de perenizar o legado artístico dos que os antecederam? Então, pensando sobre isso, primeiro, só uma correção ao Flávio, que ele falou que o Boal dirigiu, e acho que na hora ele deve ter trocado, foi o Zé Renato que dirigiu, o Zé Renato que chamava Renato José, mas todo mundo chamava de Zé Renato, né? E então foi ele que dirigiu essa primeira montagem do Black Tie em 58. Sobre essa questão de manter o legado artístico, eu acho que essa é realmente uma grande questão, e acho que é uma questão que está muito aí para essa geração dos anos 50, porque acho que a gente chegou no momento que a gente tem que manter isso vivo, tem que levar para frente, também montando, remontando, mas eu acho que é uma preocupação não cair nesse personalismo de simplesmente fazer porque é uma homenagem. Eu acho que a gente tem que entender como essas obras se aplicam hoje, inclusive acho que isso é um baita respeito a elas, pensar as potências, as críticas, o que elas têm, o que hoje continua desse jeito, o que precisa ser adaptado. E no meu documentário, essa minha questão com o Flávio era uma questão muito forte, e uma questão que no fundo a gente nunca tinha falado, nessa questão do teatro político e da montagem como uma realização pessoal ou a montagem como uma realização social. E foi muito duro, porque eu acho que eu não estava certo na minha postura, eu estava, digamos que com um pouco, apesar de eu não ser tão jovem quando eu fiz o filme, já tinha 35 anos, eu estava com essa coisa um pouco jovial de achar que você sabe que você tem razão e julgar o mais velho um pouco apontando o dedo, por que você não fez desse jeito? Nesse sentido, fazendo o paralelo do Black Tie, o Black Tie foi, de fato, um norte para mim no filme. Acho que vale um norte para os processos que a gente viveu no país, porque, além de ter toda essa questão de ter botado um operário em cena pela primeira vez, de um texto em português falado coloquialmente, o Guarnieri está colocando ali sobre um crescimento do individualismo, que ele sempre falou, que ele sempre teve como um grande problema, um individualismo crescente que ia chegar num ápice. E é o que a gente chega hoje. É muito difícil para mim entender exatamente o peso que teve sobre a vida do meu avô, sobre a vida dele social, política e familiar, de ter sido filho desses exilados que vieram para cá, que tiveram que trabalhar o tempo todo, que tiveram que se virar para vir, que ele teve que ficar ainda bebê sem a mãe lá. É um impacto que eu não consigo mensurar. O meu avô e a obra são muito indissociáveis. Eu acho que o processo de fazer o filme, o processo de conhecer a obra dele mais a fundo, ver entrevistas, ver ele falando, no fundo fez eu me sentir muito mais neto, assim, porque eu acho que tinha coisas que chegaram até mim, que eu concordo, que eu penso, que eu aprendi com ele através disso, assim. Então eu acho que esse legado tem que ser mantido e tem que ter muito cuidado com essa possível maldição da gente também não cair no erro de eu vou montar Guarnieri porque eu adoro Guarnieri e é isso e só. Tem que montar por isso também, tem que ser estudado, tem que ser montado e tem que pensar como essas potências podem ser aumentadas hoje em dia, né? Em que contextos elas funcionam. É muito sutil tudo isso, é muito sutil, muito delicado,
porque não é só uma memória, são afetos familiares. É realmente muito interessante ouvir um neto como você agora. E agora vamos ao arremate final do Amir Haddad sobre o Black Tie. E essa peça, que parecia que não era nada, fez um sucesso gigantesco no pequeno teatro de arena. O teatro de arena, que já significava uma oposição à influência dos diretores, uma oposição natural às influências dos diretores estrangeiros que naturalmente falavam de sua cultura. Não falavam de um outro país crescendo, que eles não conheciam esse país. O Guarnieri botou esse país em cena. Eles não usam black tie. Pela primeira vez, a cozinha entrou para a cena brasileira. Seguindo a figura de linguagem de Amir Haddad, a cozinha continuou na cena brasileira com Guarnieri em suas criações posteriores. Jimba, de 1959, A Semente, 1961, e Filho do Cão, de 1964, todas retratando a luta operária e a divisão de classes. E aí, de repente, o Guarnieri coloca um operário, uma mãe de família, um dia de greve, questões da vida operária. E atrás disso, depois vem A Semente, que também é isso, no palco do TBC. Então, as modificações vêm a cavalo e ia avançando muito, tudo se atropelando quando chega a 64. A gente estava avançando mesmo, estávamos em pleno voo, fomos abatidos em pleno voo. Quem se safou com uma asa quebrada, com um pedaço do bico arrebentado, tivemos que aterrissar, muitos tiveram que se meter em arbustos e ali ficamos aninhados, esperando um momento de voltar à luta. Mas a ditadura brasileira acabou com essa força enorme que tinha havido. E essa força inclui Jean Francisco Guarnieri, inclui Ziembinski, inclui Jane Rato e inclui Nídia Lícia. Nós somos filhos disso tudo, no que tem de melhor. E somos também filhos desapontados, filhos desafortunados pela interferência violenta do obscurantismo, a ignorância total da ditadura militar. Durante o regime militar, o texto de Eles Não Usam Black Tie permaneceu censurado até 1977. Leon Risman só conseguiu lançar a versão cinematográfica com Fernanda Montenegro e o próprio Guarnieri nos papéis principais em 1981, 4 anos antes do final da ditadura. O filme ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Veneza. Bem, é fato que desde os primeiros anos dos militares no poder, Guarnieri já estava no radar dos censores. Em 1965, ele, Augusto Boal e Edu Lobo criaram um espetáculo tipicamente brechtiano, misto de musical e teatro, sobre a saga do herói negro dos Palmares, Ganga Zumba. Chamou-se Arena contra Zumbi. E o formato era o de um seminário histórico no qual um narrador contemporâneo comentava os episódios representados. Atingia um outro patamar de comunicação com a plateia. Também é certo que a parceria com Edu Lobo rendeu sucessos musicais como Marta Saré e O Paneguinho. Mais adiante, em 1967, o formato foi aperfeiçoado em Arena contra Tiradentes. Naquele mesmo ano, Guarnieri ficou popular como ator fazendo novelas e minisséries na televisão. Só na TV Globo, a lista é imensa, mas podemos destacar Rainha da Sucata e Próxima Vítima, do Silvio Abreu, Sol de Verão, de Manuel Carlos, Mandala, de Dias Gomes, Que Rei Sou Eu, de Cassiano Gabos Mendes, além de Anos Rebeldes, de Gilberto Braga, entre muitas outras atrações. E por falar em televisão, há um outro musical de 1971 que selou a parceria com o violonista Toquinho, iniciada no Arena contra Zumbi,
foi Castro Alves Pede Passagem, espetáculo ambientado em um programa de TV e apresentando passagens da vida do poeta. O jogo metalinguístico do texto deu a Guarnieri o prêmio da Associação Paulista de Críticos Teatrais e o Molière de melhor autor. Ouça como o Toquinho relembra aquela criação e o método febril de trabalho de Guarnieri. Eu tinha aquela coisa de falar, puxa, um dia ainda vou fazer um musical com o Guarnieri, como o Edu Lobo fez. Aí surgiu o Castro Alves Pede Passagem. Ele falou, você topa fazer o Castro Alves Pede Passagem? Eu falei, musical todo, tem que fazer música para isso, para aquilo e tal. Bom, aí nós trabalhamos bastante. Era coisa cotidiana. Nos ensaios, eu frequentava os ensaios, fazia as canções, testávamos na hora, todo mundo cantava. Era uma coisa incrível, um espírito mágico, assim. E o Guarnieri trabalhava muito rápido, assim, quando ele escrevia, ele vomitava as coisas, ele guardava. Eu me lembro que o segundo ato todo do Castro Alves, os produtores, o elenco esperando na casa dele, e a gente chegou lá uma noite e falou, e o Guarnieri? Olha, ele está no quarto lá, ele está meio dormindo, mas ele não escreveu ainda o segundo ato. Eu falei, como ele não escreveu o segundo ato ainda? Todo mundo ali. Bom, aí eu subi, ele estava numa máquina de escrever seminu no quarto dele, escrevendo. Ele escreveu nessa noite o segundo ato inteiro. Francisco, além desse testemunhal descrito pelo Toquinho, você também tem outros exemplos que nos ajudam a entender o processo criativo febril do seu avô Gianfrancesco Guarnieri, não é mesmo? É isso. Eu acho que isso que o Toquinho fala se apresenta em outros episódios que na pesquisa documentária a gente foi se deparando. Por exemplo, no Ponto de Partida, que é uma peça já nos anos 70, depois do assassinato do Vladimir Herzog, né, pela ditadura, foi uma peça que a Vânia, que era casada com meu avô, viúva dele, que também já faleceu, me contou que foi uma coisa assim, que ele não ia, e um dia teve um momento que ele se trancou, acho que estava o Sérgio Ricardo junto, que fez a peça, fez a trilha, fez como ator, se trancou uns 3 dias e meio num jorro, assim, sai a peça, quase como se só faltasse escrever, sabe? Um processo um pouco... Não que nos dias anteriores estivesse tudo bem, acho que era um processo um pouco doloroso de ficar naquilo que não sai, e uma hora saía em pouco tempo uma peça inteira meio pronta. Inclusive, aí não é parte desse jogo criativo, mas eu acho que é interessante que eles sempre falam de muitos momentos com o meu avô, o Cacau falou disso, Fernanda Mariana também, de, por exemplo, de ouvir música junto, música clássica que ele gostava de ouvir, ele explicando para eles coisas que ele conhecia, que ele sacava muito de música clássica por causa dos pais dele, né? E também de quando ia passar algum filme do neorrealismo italiano na TV que ele adorava, ele às vezes via com eles e falava coisas. Interessante isso que você está falando. Eu não sabia desse gosto dele pelo neorrealismo italiano, e é interessante, eu não sei quanto ele influenciou o Leon no filme, mas o filme do Leon tem muito de neorrealismo italiano, né? Aquela cena em que ele discute com o filho na porta da fábrica e onde ele é preso e tava com um megafone na mão, é muito, né? É muito neorrealismo. O Leon e ele, pelo que pessoas me falam, a Vânia fala disso, a minha mãe fala disso, que conviveu um pouco com o Leon e com o Guarnieri, eles meio foram um encontro ali, eu acho que eles realmente se davam muito bem, acho que talvez tenha sido o amigo mais íntimo nesse sentido que meu avô teve, assim, então eu acho que deve ter sido uma coisa que era dos dois, e eles, processo de fazer o filme, eles fizeram muito juntos, né, tem gravações, inclusive, em áudio, na Unicamp, deles discutindo o roteiro, muito assim. Inclusive um roteiro que não aconteceu, ficou totalmente diferente. Ele realmente era um artista completo, porque ele gostava de música e também fez essa parceria com o Edu Lobo, e gostava de cinema e encontrou um parceiro como o Leon. Realmente é de uma riqueza impressionante.
souber de alguma coisa, venha logo me avisar. Sei que é um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. E esse refrão que vocês ouviram o Toquinho cantarolar é de uma canção que ele e Guarnieri escreveram para outra peça do dramaturgo que ficou muito famosa, Um Grito Parado no Ar, de 1973. A peça mostrava a dificuldade de um grupo teatral realizar o seu trabalho em tempos sombrios de autoritarismo. E não é coincidência, na transição para o retorno à democracia, entre 1984 e 86, Gianfrancesco Sigfrido Benedetto Martinenghi de Guarnieri, esse era o nome completo, foi nomeado secretário municipal de Cultura de São Paulo. Bem, assim a gente vai chegando ao final do nosso programa. E hoje você conheceu ou relembrou os pontos altos da carreira do exilado italiano Gianfrancesco Guarnieri, conheceu vários episódios que não conhecíamos através do depoimento do seu neto, e o que ele deixou de legado à cultura brasileira. E como tivemos uma breve palhinha do Toquinho cantando há pouco, deixamos para o final a execução que o compositor fez especialmente para o nosso Canto dos Exilados. Ele relembrou o tema de Castro Alves Pede Passagem. Meu tempo escutou vindo lá do passado um poeta que o tempo guardou. Meu tempo é apressado, meu tempo é danado, meu tempo tudo mudou. Meu tempo mal guarda o sabor do presente, se atira para um tempo melhor. Meu tempo mal pensa, está sempre adiantado, esqueceu o que sabe de cor. Meu tempo é de morte pra vida, meu tempo se escorre na multidão. Meu tempo, poeta, é um tempo engraçado, é um tempo da lua na televisão. Meu tempo é do homem aflito, apressado, angustiado, sem remissão. Meu tempo, poeta, não é do seu tempo, é outra a nossa canção. Meu tempo, poeta, não é do seu tempo, é outra a nossa canção. Esperamos que tenham gostado. Lembramos que é possível maratonar a série ouvindo todos os 8 episódios desta primeira temporada nas principais plataformas de podcast. E a plataforma da Casa Stefan Zweig Digital encaminha para um site com a transcrição completa de todos os programas. Desta forma, incluímos na audiência também os deficientes auditivos. O programa de hoje contou com o depoimento de Gianfrancesco Guarnieri ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo e ainda com informações do Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil. Os depoimentos de Ramir Haddad, Flávio Guarnieri, Cecília Thompson e Toquinho foram gravados para a série de TV Canto dos Exilados. A gente agradece aqui a participação do cineasta Francisco Guarnieri, que esteve conosco no estúdio, e a produção do podcast foi da Thaís Silva. A montagem é do Fabiano Araruna, a trilha sonora é do Fabiano Araruna e do Pedro Leal Davi, o roteiro é meu, Leonardo Dourado, e da Cristina Micaelis. Ambos fizemos também a apresentação do episódio. Até a próxima!